A história de hoje é sobre o rei do futebol. Afinal, Pelé parou mesmo uma guerra civil na África jogando com o Santos? Essa é a melhor história do mundo de hoje. Antes de mais nada, meu nome é Matheus Schenck, eu sou jornalista, faço Nonsense Football tanto aqui quanto nas outras redes sociais que vão aparecer aqui embaixo na listinha pra você. Se liga, a gente tá aqui quase todos os dias contando histórias do futebol alternativo, nesse viés mais diferentão, contando histórias, então você tá convidado a se inscrever. Dito isto, bora pra história de hoje. Pra contar essa história, a gente tem que viajar um pouco mais de 50 anos no tempo. 1969. Vamos pra Nigéria, na África, na região ali da costa da Guiné. Na verdade, a guerra que queremos citar começou em 1967. Era um conflito étnico, político e econômico. A região de Biafra, no sudeste da Nigéria, tinha grandes reservas de petróleo e queria ser independente. Era o início de uma batalha sangrenta que resultaria em 2 milhões de mortos. O mundo já conseguia acompanhar guerras em contexto global, e artistas como John Lennon e Jimi Hendrix pediram o fim dos conflitos. É nesse contexto problemático que o Santos faria uma excursão por alguns países da África. Começaria no Congo, depois iria para a República Democrática do Congo, Nigéria e aí Moçambique. Era a terceira viagem do Santos para a África e ainda haveria uma quarta em 1973. Inicialmente, o plano do Santos não era fazer amistosos na região de Biafra, e sim jogar em Lagos, capital da Nigéria. Mas o Estadão de 18 de janeiro de 1969, quando o Santos já se encontrava em território africano, noticiou: o Conselho Esportivo de Benin designou um comitê especial para tratar de tal amistoso contra a equipe do Centro-Oeste no dia 27 deste mês. Os nigerianos vão tentar convencer diretores brasileiros a reduzir a taxa de exibição por não poderem pagar as 11 mil libras argelinas exigidas inicialmente. E aqui cabe uma explicação para a gente contextualizar. Benin é o nome de uma cidade que ficava numa região onde havia conflitos mais pesados em meio à guerra. E quando o Estadão se refere ali à equipe da região Centro-Oeste, fala justamente da seleção formada por atletas nigerianos dessa região do país. Gabriel Santana, historiador do Centro de Memória do Santos, conta a versão do peixe para a história. Havia um conflito em Benin entre duas facções de ideologias diferentes. O prefeito então anunciou que o Santos jogaria na cidade para ajudar na arrecadação de dinheiro para a reconstrução do entorno e pediu o cessar-fogo. No período de 2 a 3 dias, os conflitos pararam. Quando chegamos, alguém falou que o nosso time ia parar uma guerra. A reação foi uma só: o quê? Vai parar uma guerra? Que guerra? Tava tudo normal, conta Lima, que atuou no Santos entre 61 e 71. A versão vendida para os jogadores do Santos era bem essa, viu? Tanto que o Edu, que era a ponta esquerda do time, contou depois que o empresário responsável pela excursão havia contado que os nigerianos estavam em guerra entre si, e o Santos era o responsável por tentar acalmar essa situação. Ainda conforme a versão santista, o governo local pediu um cessar-fogo para que a delegação do Santos pudesse sair do hotel rumo ao estádio Ogbi. O jornal A Tribuna destacou na manchete, após o confronto: Santos marca o 5º triunfo, 2 a 1 em Benin. Gols de Toninho Guerreiro e Edu deram a vitória ao Santos contra a seleção da região local. No dia seguinte, a delegação foi embora da Nigéria. Como falamos, a versão vendida aos jogadores do Santos era que sim, havia um cessar-fogo em meio à guerra para poder o time santista passar nessa região. O Santos parou uma guerra, bradaram tanto Lima quanto Edu. Não houve nenhuma contrapartida a essa versão contada pelos jogadores do Santos durante um bom tempo. Mais precisamente durante 50 anos. Foi quando surgiu um antropólogo que estudou muito sobre esse tema, praticamente uma década só em cima dessa questão. E ele disse que a história real era bem diferente daquela contada pelos jogadores do Santos e também pelos responsáveis pela excursão. José Paulo Florenzano, professor da PUC de São Paulo, afirma que o Santos não interrompeu uma guerra civil na Nigéria. Aliás, não só não interrompeu, como foi usado como peça de propaganda pelo governo militar nigeriano contra a República Separatista de Biafra. Ele prossegue: no momento em que o Santos joga na cidade de Benin, o território de Biafra encontra-se reduzido a 1/4 do que era originalmente quando declarou a secessão. Não tinha saída para o mar, estava cercado territorialmente com espaço aéreo vigiado. Do outro lado do rio Níger, a mais de 100 quilômetros de distância, nós temos a cidade de Benin. Não havia um exército disputando militarmente o controle daquela cidade, tampouco o entorno, nem sequer a região onde ela está inserida, que é o estado do Centro-Oeste, estava ameaçado.
Portanto, segundo o antropólogo, não havia uma guerra para ser parada em Benin durante a passagem dos Santos ali. Ou seja, a história era diferente do que havia sido passado pelos jogadores. Na verdade, conforme Florenzano, o Santos jogar na cidade ali era uma situação muito favorável para o governo da Nigéria. Segundo o antropólogo, a mensagem que o governo queria passar era de que se o Santos podia ir jogar lá, era porque era uma região que estava sob pleno controle das autoridades. Ele também conta que entre o segundo semestre de 68 e o começo de 69, havia sinais de insatisfação com o prolongamento da guerra. É o velho instrumento de acreditar que o futebol pode desviar as atenções e fornecer um alívio para a população, conta o professor. Ainda sobre o jogo, o Estadão pouco destacou Pelé em campo. Na verdade, os relatos são bem escassos, falando na vitória santista e no pagamento de 6.000 libras nigerianas pelo amistoso. O jornal não fala em cessar fogo. A excursão africana do Santos em 69 terminou com um saldo positivo. 5 vitórias, 3 empates e só uma derrota. O time marcou 19 gols, 8 deles com o Pelé, artilheiro dessa excursão. Em setembro de 2022, o Santos lançou um uniforme com referência ao fato de o time ter, segundo o registro do clube, no lançamento da camisa, parado uma guerra com Pelé em campo. Pera aí, só um pouquinho. Você notou ali que eu falei que o Santos teve uma derrota nessa excursão africana de 1969, né? Difícil imaginar o Santos com Pelé, Coutinho e companhia limitada perdendo para uma equipe de um futebol mais incipiente. A questão é que essa derrota tem uma historinha por trás. A primeira partida na série de amistosos foi uma vitória em cima da República Democrática do Congo, 3-2. O segundo jogo era no vizinho, a República do Congo. Para chegar ao Congo, a delegação santista tinha que atravessar um rio que separava as cidades de Brazzaville, capital da República do Congo, da cidade de Kinshasa, na República Democrática do Congo. Só que essa passagem estava bloqueada por conta dos conflitos entre os dois países. O conflito esse acabou tendo um cessar-fogo para que o Santos pudesse atravessar o rio. O Santos até venceu o jogo contra o Congo, 2-0, mas, depois da partida, as autoridades locais disseram que o Santos só iria sair dali depois que houvesse uma revanche contra a seleção congolesa. Adivinha o que aconteceu? Congo venceu, 3-2, providencialmente. O Pelé até fez 2 gols, mas a equipe acabou derrotada. E depois disso pôde, enfim, deixar o Congo. 3 dias mais tarde, a equipe santista empatou com a seleção da Nigéria, 2-2, o jogo realizado em Lagos. Depois desse jogo contra a seleção nigeriana é que surgiu a ideia do amistoso na região de Biafra. Esse confronto famoso rolou no dia 4 de fevereiro de 1969. E você, fica com qual versão? Será que o Santos parou mesmo uma guerra? Deixa embaixo nos comentários o que você acha dessa história. Aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto na próxima. Tchau, tchau!